O SIM é o Sistema de Informação de Marketing. Ele, evidentemente, é um sistema que, como tudo hoje, depende dos computadores, né? Pra vocês terem uma ideia, o primeiro computador que foi criado foi em 1947, ele recebeu a sigla de ENIAC, né? E ele pesava nada mais, nada menos do que 30 toneladas. Se compararmos com um notebook hoje, pesa 2 quilos, né? Ele tinha uma altura de 5,50 metros, era equivalente a 2, 3 casas aí, né? E tinha, o notebook hoje tem 30 centímetros de altura quando você pega, né? A largura dele era de 25 metros de largura. Hoje, o notebook tem 35 centímetros de largura. Ele ocupava uma área, esse computador, de 180 metros quadrados, dá mais ou menos aí a área de um ginásio desses esportes, né? O notebook hoje ocupa uma área de menos de 1/10 de metro quadrado. Então, vocês veem o que mudou. E o processamento dele era lento, evidentemente, e ele processava algumas poucas informações, e não os trilhões de informações que os computadores de hoje, os sistemas de hoje, todos eles, né? Os notebooks, os sistemas maiores e tudo mais tal, processam. Na verdade, o SIM, que é o Sistema de Informação, ele usa 3 elementos básicos: um banco de dados, o sistema de pesquisa e o sistema de inteligência. O banco de dados, ele processa dados primários e secundários, externos e internos. Os dados primários, externos, são, por exemplo, aqueles que vêm do IBGE, como é a pesquisa feita em residência, número de pessoas, número de habitações que existe numa cidade e tudo mais e tal. Já os dados primários externos do SEBRAE, eles são dados sobre as empresas, né? Número de empresas do tipo X, empresas que mais cresceram, etc. Tal. São dados brutos que o SEBRAE levanta junto às empresas e que passa como informação básica. Diferentemente dos dados primários, os dados secundários eles já são processados, são dados que recebem algum tipo de tratamento. As revistas e associações, por exemplo, elas pegam os dados do IBGE, do SEBRAE, das empresas, processam, calculam porcentagens, crescimentos, relações, etc. Tal, e isso, então, passa a ser um dado secundário, isto é um dado básico já processado. E é externo, porque vem de uma revista ou de uma associação. Os dados secundários internos já correspondem àqueles que são obtidos dentro da própria empresa, como, por exemplo, vendas, clientes, venda por cliente, crescimento das vendas, todas essas informações que são processadas, né, que recebem algum tratamento pelos analistas, são chamadas de dados secundários. Com relação à pesquisa do mercado, que é o segundo elemento do SIM, né, as empresas fazem pesquisas ou contratam pesquisas de institutos que existem por aí, pesquisas sobre os mais variados tipos. Alguns exemplos: pesquisa sobre consumidor, pesquisa sobre produto, pesquisa sobre mercado e enquete. No caso dos consumidores, por exemplo, os hábitos de compra do consumidor, comportamento da compra do consumidor, a satisfação, grau de satisfação que o consumidor teve nas suas compras. Com relação a produtos, nós podemos ter a participação de mercado do produto, né? Com relação aos concorrentes. No caso de mercado, nós podemos ter pesquisas sobre segmentação de mercado, canais de distribuição e algumas enquetes. As pesquisas são feitas em função das necessidades que a empresa tem para tomar as suas decisões. Por quê? Juntamente com o banco de dados, as pesquisas de mercado passam a fazer parte agora do sistema de inteligência da empresa, que é justamente onde as informações são processadas pelos analistas e daí sim passam a ser úteis para a empresa. Se vocês olharem nesse slide, em cima do lado esquerdo nós temos o banco de dados e embaixo as pesquisas de mercado. Elas entram como inputs, como informações. Essa informação é transformada em conhecimento. A partir desse conhecimento são tomadas as decisões do plano e aí sim a empresa passa a ter um poder, que é o poder dessa decisão. Vejam, a informação só se transforma em poder quando passa por todo esse processo, que é o processo da inteligência. Essa é a função do SIM no planejamento estratégico de marketing.